Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui fazendo nossos estudos das cartas de Paulo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou pedir aqui para o Milton fazer uma oração para a gente estar dando início aqui nos nossos estudos. Milton. Amém. Então, vamos agradecer a Deus por este dia que o Senhor nos concede, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, Senhor, e que hoje, ó Pai, nós possamos agora, nesta manhã, Senhor, estar aprendendo algo mais vindo de Ti, ó Deus, que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração, ó Pai. Que esse estudo, Senhor, possa servir de grande valia nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, levantado a vida, Senhor, do Marcelino, Senhor, para poder estar nos dando esse estudo, ó Pai. Continua nos abençoando, continua usando a vida do Marcelino, Senhor, dando a tua graça, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és misericordioso, Senhor, e que cada ouvinte também, ó Pai, que está, Senhor, conectado a esta live, Senhor, possa estar aprendendo algo mais vindo de ti, ó Deus. Continua, Pai, abençoa, dá a tua graça, Senhor, a cada um, ó Deus. Ó Jesus, abençoa também, Senhor. Eu quero incluir ainda, Senhor, o culto desta noite, Senhor, que vai ser uma bênção para nossas vidas. Então nós te louvamos, ó Deus, porque tu estarás, ó Pai, através, Senhor, do livro de Paulo aos Coríntios, ó Pai, nos ensinando aquilo que nós devemos aprender e servir a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça. Abençoa cada família, Senhor, que está conectado a esta live, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Entregamos tudo nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Marcelino. Amém, amém. Obrigado, Milton. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, então nós vamos dar a sequência aqui no nosso estudo, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui na estante, né, eu sempre mostro aqui onde que ela está localizada. A gente já está no capítulo 7, né, que nós vamos começar hoje. Né, a gente está vendo que essa é uma carta onde Paulo está direcionando, está tratando problemas, o que ocorre na igreja de Corinto, né? Ele estava lá, né, em Éfeso, quando ele escreveu, ele estava na segunda missão missionária dele, quando ele escreve, que os problemas que estava tendo na igreja de Corinto, o pessoal estava relatando para ele e ele estava explicando, né, como que a gente deve fazer, como a gente deve agir diante desses problemas. A gente já falou sobre o problema da divisão em grupos dentro da igreja, que foi do capítulo 1 ao 4. A gente falou sobre a imoralidade também no capítulo 5. A gente também falou no domingo passado, no capítulo 6, né? No capítulo 6 a gente viu 2 bloquinhos. O primeiro bloquinho tratando de problemas, de desavenças entre irmãos ou, né, de questões jurídicas que os irmãos estavam levando para fora da igreja, e Paulo estava explicando sobre isso, tem que tratar dentro da igreja. No segundo bloquinho do capítulo 6, que a gente falou domingo passado, né, o que estava acontecendo, a gente conversou que lá em Corinto, eles tinham 2 premissas, né, que o alimento é para o estômago é para o alimento, o corpo é para o sexo é para o corpo. Eles podiam fazer tudo, eles achavam que isso era natural, essas necessidades, tanto de alimento quanto de sexo, para o corpo, eram necessidades naturais, então eles deveriam alimentar. E Paulo disse que não é assim. Né? Paulo estava dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ele deixou, né, ele explicou isso, né? E ele falou também que a gente não deveria se deixar dominar por essas coisas, né? Que são coisas da carne, né? E aí ele falou do corpo, falou, não, o corpo não é para impureza, não, porque o corpo é do Senhor, e explicou por quê. Né? Então, ele deu essa dica para a gente fugir da impureza.
Aí, agora, no próximo capítulo, que é o capítulo 7, o que a gente tem no capítulo 7? Nós vamos ler isso agora. Nós vamos falar sobre as questões de casamento, do celibato, né? Nós vamos ver o que estava acontecendo lá, a gente vai contextualizar por que eles estavam falando sobre isso. Então, é um assunto complexo, é um assunto que é bom a gente conversar bastante. Eu até sugiro, a gente não vai terminar ele hoje, né? Porque ele é extenso, tem 40 versículos esse capítulo, e ele tem 3 blocos, e eu sugiro que depois, né, vocês leiam, né? Leiam esse capítulo inteiro, né? Se tiver dúvida, anota, se tiver dúvida aqui, vamos conversar, faz pergunta, ó, não entendi isso daqui, porque eu acho bacana, é muito importante, porque ele trata da base principal, que é o casamento, é a família, a união das pessoas. Então, como o pastor disse, a família é um bem precioso, a família é a base da sociedade, é um projeto divino, né? A família é projeto de Deus, e a gente precisa saber como lidar com esses assuntos. Então, nós temos aqui 3 bloquinhos, tá? A gente vai, do versículo 1 ao 11, ele vai falar sobre o casamento entre pessoas, entre cristãos mesmo, né? Ele vai falar sobre cristãos. No segundo bloquinho, ele vai falar que vai do versículo 12 até o versículo 24, ele vai falar também do casamento entre pessoas cristãs e não cristãs. Então, vai ser importante a gente estudar isso também. E no final, no terceiro bloquinho, um pouquinho mais extenso até, ele vai falar sobre os solteiros também, né? E a gente vai entender algumas coisas importantes. Bom, o que é importante aqui, antes de eu fazer a leitura, é a gente entender o quê? Nós não vamos aqui fazer um estudo completo, trazer toda a teologia sobre o casamento, não. Mesmo porque é um assunto bastante, né, grande. Nós vamos tratar os pontos que foram levantados pela igreja, e Paulo foi específico sobre isso, tá bom? Então, Paulo ele vem tratar alguns pontos específicos, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura, e aí depois a gente começa aqui a fazer os nossos comentários. Inclusive, a gente vai ter algumas leituras paralelas. Por quê? Para a gente entender contexto, para a gente entender embasamento, né? Paulo fala que tem coisa que Jesus nos ensinou, tem coisa que ele está dando opinião, e se Jesus ensinou, a gente vê aonde que Jesus está conversando aqui, em que passagem, é importante para a gente entender isso. Então, por isso que vai ser um capítulo rico de aprendizado para a gente, tá bom? E a gente vai fazer essas leituras complementares. Então, vamos lá. A gente vai ler o primeiro bloco aqui do capítulo 7, que vai até o versículo 11, tá bom? A gente vai falar sobre o casamento entre cristãos, né? E os problemas que estava tendo na época lá. A gente vai contextualizar, vamos fazer leituras que vão embasar conceitos importantes e vamos fazer esse estudo. Depois a gente vai ler o segundo bloquinho, que vai tratar de casamento, mas entre cristão e não cristão, né? Não sei se vai dar tempo hoje ou não, não importa, mas esse é o segundo bloco que vem no capítulo 7, e o terceiro bloco sobre os solteiros, né? Tá bom? Vamos fazer a leitura, então, aqui do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Vamos ler aqui, depois a gente vai comentar. No 1, vou começar do 1 aqui. Quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão, e não por mandamento.
Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom que permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Amém? Bom, vamos primeiro conversar um pouco sobre esse trecho. Então, é importante a gente contextualizar e conversar. Por quê? Para não dar a impressão também que Paulo ele não é um defensor do casamento, né? Por isso que a gente tem que entender o momento, a situação, a gente tem que entender o que ele quer dizer aqui em algumas frases, que é muito importante, né? Por isso que eu reforço que a leitura simples da Bíblia, né, muitas vezes ela não traz o entendimento adequado, né? Eu acho que o estudo bíblico que a gente faz, essa busca de informação, de contextualizar, de entender os porquês das coisas, é muito bom para abrir a nossa mente e trazer maior entendimento, né? Então, para que a gente também não tenha essa impressão, né, que Paulo não é muito defensor do casamento, a gente vai trazer aqui algumas coisas que nós vamos mostrar que é importante a gente entender. E Paulo, ele também fala em outras cartas, ele é, sim, a favor disso, não só do casamento, mas da importância da família e de que é um projeto divino, tá? Amém? Então, eu queria começar falando 3 coisas. Lá em Gênesis 2, no versículo 18, está escrito assim: não é bom que o homem esteja só. Então, já é bíblico, né? Então, não se preocupem. A gente vai entender o contexto aqui de Paulo, sim, tá bom? Então, lá em Gênesis 2:18, a palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Lá em Hebreus 13, Hebreus 13, no versículo 4, está escrito assim, digno de honra entre todos é o casamento e o leito sem mácula. Olha só, digno de honra de todos é o casamento. Olha a importância do casamento. Então, a gente vai entender, sim, que é muito importante. E aqui nas entrelinhas a gente vai entender também o que Paulo quer dizer sobre isso, quando ele fala que o homem não se aparte da mulher. A gente vai entender isso. E em Efésios, o que Paulo fala lá em Efésios 5? No capítulo 2, no versículo 33, Paulo enaltece o casamento. A gente vai estudar isso ainda, mas ele faz uma comparação, ele faz uma analogia do casamento, né, de Cristo com a igreja. Então, ele enaltece tanto, ele está falando tanto da importância do casamento, né, de que é um projeto de Deus, que ele associa, né? Ele faz uma analogia entre o casamento entre Jesus e a igreja. Então, não se preocupem, que Paulo não é, assim, à primeira vista, que a primeira leitura, às vezes pode parecer, mas não é, não. A gente vai ver no contexto que Paulo, ele é, sim, a favor do casamento, e ele também enaltece o casamento. E ele também fala que é um projeto divino. E ele menciona aqui os ensinamentos de Jesus, que eu vou ler aqui umas passagens lá em Mateus, em Lucas, porque a gente vai precisar desses conceitos, em Marcos também, porque Jesus fala sobre o casamento. E Paulo, ele reforça aqui algumas coisas, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos começar aqui a gente fazer a nossa análise aqui no que está escrito. Vamos lá. Logo lá no começo, né, no versículo 1, ele já começa falando assim que é bom que o homem não toque em mulher, né? Então, ele já está falando assim, quanto ao que me escrevestes. Então, a gente já sabe que essa carta, ou esse texto, isso que nós vamos estudar, se refere a algumas questões que
o pessoal de Corinto colocou para Paulo. Então, ele vai ser específico em algumas questões. Por isso que eu estou falando que a gente não vai aqui desenvolver toda a teologia sobre casamento, né? Mas, sim, sobre alguns pontos aqui que Paulo está dizendo. Então, nesse contexto, né, que Paulo está trazendo, que a igreja está trazendo, ele fala que é bom que homem não toque em mulher. É muito importante a gente entender isso, que a gente vai ver o quê? Que sexo fora do casamento é pecado, é errado. Né? Sexo dentro do casamento, mas com outra pessoa, é adultério, é pecado. Né? A gente vai comentar sobre isso. Né? Então, quando ele fala que não toque em mulher, é por quê? Porque o casamento é uma entidade sagrada, que nós vamos ver aqui, e que se alguém decidir casar, tem que entender a importância do casamento, tem que entender o compromisso, tem que entender o projeto que Deus tem para isso, porque não é uma coisa frágil que, se não der certo, a gente volta. Então, é esse conceito que ele vai reafirmar aqui, que a gente vai entender. Então, a princípio é isso, ele já começa falando. Então, não é bom que o homem toque em mulher. Aí ele vai explicar tudo. E já no versículo 2, ele já fala, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, já de cara aqui, Paulo, ele já fala que a poligamia não é um padrão. Não é padrão. Cada um tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Então, já está descartando a poligamia de cara. Então, a palavra já fala, não existe a poligamia. E outra coisa que fica também muito claro aqui nesse próprio versículo 2 é que também o homossexualismo também não é aprovado, porque ele está falando que é homem com mulher e mulher com homem. Então, ele já está descartando também, né, o homossexualismo, que na época era muito comum. A união era comum naquela época, a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Tinha muito exemplo na época, né, de homossexualismo. Então, Paulo já está colocando aqui que isso não é o natural, isso não é o adequado. O que a gente vai ver também, né, antes de eu continuar aqui a leitura e a explicação dos versículos, é importante a gente colocar também que existia, assim, alguns grupos, né, que pensavam algumas coisas estranhas lá que Paulo vem resolver. Então, tinha grupos lá que achavam que o celibato era obrigatório, ou né, grupos extremos, tá? Tinha pessoas que achavam que sexo era pecado, não podia fazer. Então, não podia se casar, e também se casasse não podia. Tinha pessoas que ia para os extremos. Sexo era um tabu, era uma coisa ruim, era uma coisa que não era de Deus, então tinha que ter o celibato, tinha que ter essa... homem não tocar em mulher, né? E não é bem isso, a gente vai ver, Paulo vai explicar, mas existia, assim, né, um grupo onde eles achavam que sexo era pecado. Eu gosto até de usar um exemplo do dinheiro, né, onde tem pessoas que falam, o dinheiro é do mal, o dinheiro não é de Deus, é uma coisa que é pecado, que isso, que aquilo, ou ter riqueza, tal. E não, que a questão não é o dinheiro em si, sim o que você faz com ele, né? Então, o sexo não é pecado. O importante que a gente entenda é se você está usando isso para impureza ou não, porque é uma bênção. É uma bênção, né? É uma bênção dentro do casamento e dentro de algum contexto. Tinha grupos extremos, por exemplo, que eles achavam que ficar solteiro era pecado. O padrão é todo homem, toda mulher, né, cresceu, tem que casar. Quem não casava estava em pecado. Por quê? Porque o padrão era casar. E Paulo vai vir mostrar, nós vamos falar sobre isso, a gente vai fazer uma leitura bacana sobre isso, porque Paulo vem falar sobre o dom. É um dom. Então, se você tem um dom
e não vai casar, não tem problema. Mas tinha um grupo lá na época, que era extremo também, que eles achavam, não, o padrão tem que casar. Se você não casar, você está em pecado. Casar era obrigatório. Assim como tinha aquele grupo que achava que o celibato era obrigatório, né? Muitos sacerdotes ou pessoas religiosas da época, eles ficavam no celibato obrigatório, por exemplo. Obrigatório, não, você é um sacerdote, você não pode ter sexo, não pode casar, não pode fazer nada, né? Mas, enfim, Paulo vem mostrar tudo, vem mostrar que nada disso faz sentido, nem um extremo, nem o outro. E o casamento é um dom. Alguém chamou? Alguém? Pastor Não. Vânia? Não, desculpa. Tá bom. Então, o que eu queria trazer aqui, antes da gente ler isso daqui, eu queria trazer umas passagens onde Jesus fala sobre isso, porque o Paulo ele vai comentar aqui no texto, né? Vocês tá vendo ali no versículo 10, onde Paulo vai falar alguma coisa, ele fala que não sou eu, mas o Senhor que fala, porque está nas Escrituras. Tem algum momento que Paulo também fala assim, bom, isso aqui não foi o Senhor que disse, fui eu que estou falando, ele fala. Tem hora que ele fala, sou eu que estou falando, eu que estou dando a minha opinião, tá bom? Por quê? Porque tem um monte de assunto que às vezes não está tratado no detalhe lá na Bíblia, né? Às vezes é uma coisa simples, mas a gente tem que ter um entendimento para saber se aquilo está certo ou não, né? Então, isso é óbvio, porque às vezes tem alguns detalhes, não só nessa questão do casamento, mas qualquer outra questão, que às vezes não está lá escrito na Bíblia, né? Não vai estar escrito na Bíblia lá, posso usar meu celular, né, durante o culto? Não, vai lá na Bíblia e vê se você pode usar o celular durante o culto. Não é assim, né? A gente tem que ter entendimento sobre o porquê, sobre entender as coisas, o motivo, a motivação, entender o que a Bíblia ensina para a gente poder, né, traduzir para o problema que nós estamos tendo aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu queria trazer aqui para a gente, que é muito bacana. Durante os meus estudos, eu achei essas passagens aqui muito bacana para a gente conversar sobre um tema. Esse tema realmente é muito, muito bacana a gente conversar sobre ele, tá bom? Vamos ler lá em Mateus 19, por exemplo. Ó, Mateus 19 tem uma conversa lá de Jesus com o pessoal lá que vai ilustrar algumas coisas. Então, no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, tem os trechos que falam sobre isso. Eu vou ler os três só para a gente entender o que Jesus está falando, porque às vezes ele fala um pouquinho mais em Mateus, ou fala um pouquinho mais em Lucas ou em Marcos, mas a gente entende o que ele quer dizer com isso. Ó, vou ler aqui rapidinho a questão sobre a separação, o divórcio, que tem lá em Mateus, no 19. Vou ler lá. Do 3 até o 12. Está escrito assim, ó. Vieram a ele, a Jesus, né? Alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só que Jesus já vem falar sobre a união, sobre casamento, é uma coisa muito séria. Ele falou já desde o início, já tá, o mandamento é esse. Quando você vai se unir, você vai se tornar um. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Ah, tá vendo? O pessoal cutucando, né? Mas se Moisés colocou na lei que podia, né? Aí respondeu-lhe Jesus. Essa resposta é muito importante, gente. Eu queria trazer, que é muito importante. Ele disse assim, ó: por causa da dureza do vosso coração,
é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quando ele fala que é por causa da dureza do vosso coração, é assim, pô, vocês não entenderam, acaba separando porque não dá, ou porque teve alguma coisa extrema e tal, mas isso acontece por causa da dureza do seu coração. Olha só. Então, aí continuando. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher nessa separação, como a Daíse lembrou bem, separação, né? Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que era o motivo que permitia, né? E casar com outra pessoa comete adultério. E o que casar com a mulher que se separou também comete adultério. Jesus está falando aqui que se você se separar, você está errado. Ele está confirmando aqui que existe um erro, fora, né, dessa questão aqui de que fez coisas ilícitas. Então, o que a gente tem que entender também aqui? Casamento não é uma coisa assim tão frágil, gente. Não. Se você escolher casar, você precisa pensar bem sobre isso. Por quê? Porque é a base do projeto de Deus, é a família. Ele deixa isso claro. Aí disseram-lhe os discípulos. Bom, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí, pô, aí não dá, né? Se eu vou ter que ficar a vida inteira com a minha mulher, então deixa quieto. Olha só que, né, que é o pensamento deles. Então deixa, então não convém ter o casamento, olha só. Não convém ter o casamento. Deixa quieto, não. Bom, aí Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque aí Jesus dá uma explicação sobre a questão de dom, que a gente vai falar sobre dom, né? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem o homem fizeram, e há outros que a si mesmos se fazem eunucos, por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir, admita. Ele está falando assim que tem dom, tem coisa que é assim mesmo. Tem uns que Paulo fala sobre isso. Quem tem o dom para o casamento, tudo bem. Quem não tem o dom para o casamento, então não precisa casar. Quem tem dom para ficar sozinho, vai ficar assim como Paulo. Paulo não se casou. Ele tinha o dom, Deus deu o dom dele da palavra de pregar o evangelho, e ele escolheu isso e foi. Mas é um dom. Então ele já fala que o celibato não é obrigatório. Não pode ser imposto. Ele é um dom. Então, se alguém não pode chegar para a pessoa e falar, você não vai casar porque você vai seguir aqui essa linha, você vai ser um sacerdote não sei do quê, então, e aqui não pode casar. Não pode ser obrigatório, é isso que ele está falando, não pode ser obrigatório. É um dom, que ele falou, eu escolhi isso, porque estou focado no caminho de Jesus, escolhi não fazer o casamento, mas quem escolher pode. Por quê? Porque é um dom. É um dom. Por isso que eu tô lendo aqui, porque Jesus também está falando a mesma coisa. É um dom. Então, a gente não tem que se preocupar, casar é obrigatório. Não, ficar no celibato é obrigatório. Não, é um dom. Um caminho ou outro, não tem problema. Lá em Marcos 10, no versículo... temos essa mesma passagem no versículo 1 ao 10, Marcos, e em Lucas também. Lucas 16, 8. Vou falar isso aqui primeiro. Lá em Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Está escrito assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Isso aqui é só para reforçar a questão assim, que não é boa a separação. Não é certo. Ele só está querendo reforçar isso. Então, ele está falando que está errado. Então, por isso que ele recomenda, a palavra recomenda, que é bom que o homem não separe de sua esposa. Porque o casamento é uma coisa muito séria, muito importante. É um projeto de Deus. Então, não é bom que o homem se separe da mulher. É isso que a gente vem
reforçar aqui na leitura. Bom, aí voltando aqui para a nossa leitura, quando Paulo fala sobre essa questão de que é bom que o homem tenha a sua própria esposa e a esposa o seu próprio marido, aí ele vem falar também nos versículos 3 e 4, ele vem falar sobre o machismo. Como assim, Marcelino, sobre o machismo? Ele vem colocar aqui a mulher em pé de igualdade com o homem. Ele vem tirar aquela ideia de que o homem é dono da mulher, né? Como existiam esses pensamentos, existem também, o machismo existe, onde o homem acha que ele é o dono da mulher. Aí, o que ele fala aqui? Ele coloca o homem e mulher no mesmo nível. Então, quando ele fala assim, que a mulher não pode ter o poder sobre o próprio corpo, semelhantemente, o marido também não. Então, eles falam, um é do outro, o outro é do um. Por quê? Formou uma só carne. Então, é isso. Por quê? Ele fala, se você se casou e mesmo assim, né, você fala, não, eu tenho a minha vida e você tem a sua, está errado. Então, ele fala que a mulher e o homem são iguais e um é do outro. Ele deixa isso claro aqui. Então, se ele está falando, se o casamento foi feito, então é assim. Um é do outro e o outro é do um. E aí ele vem no versículo 5, ele fala, e também não priveis um do outro. Por quê? Porque ele vem dizer o seguinte, você não manda, você não pode ter uma opinião que não seja de comum acordo com o marido, se vocês são um só. Então, não vos priveis uns aos outros, para não dar brecha para que Satanás os tente. Aí ele fala, salvo, né, por mútuo consentimento. Né? Então, ele está falando isso, é uma concessão, não é um mandamento, né? Um mandamento, não é um mandamento, é por concessão. Não é um mandamento que você vai se privar um do outro ou não, e se privar, quanto tempo vai ser. Ele está falando aqui, ó, mútuo consentimento. Mas ele fala, é bom que não fique sempre assim, para que não dê brecha. Não dê brecha para Satanás agir por conta da incontinência. Então, a gente vê que ele está sendo muito direto, muito objetivo sobre os conceitos aqui no casamento. Então, ele ficou muito... ele deixou muito claro essa questão. E simples também. Né? Então, que nem ele fala assim, ó, no versículo 7, ele já vem e vai falar assim, ó, quero que todos os homens sejam assim como eu. Né? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, é aqui que ele entra na questão do dom, por isso a gente fez essa leitura e a gente trouxe aqui essa palavra que Jesus fala. Né? Como quem diz, é dom, é dom. E ele fala também, não é para qualquer um, não. Então, Jesus já deixa meio claro, não é para qualquer um, não. Por quê? Porque é uma instituição muito forte o casamento. É uma importância muito grande. Não é certo você ficar casando e separando. Né? Então, hoje, que nem o Vilmar falou, né? Às vezes, casamento, junta aí para... Né? Junta, vamos ver se dá certo, se não der, não. Para isso que já tem aí o namoro, né? O noivado e tal. Porque a hora que você decidir casar, é um compromisso muito sério. Né? E Paulo está dizendo isso aqui. E Jesus já fala que não é para qualquer um, é um dom. Quem tem o dom vai conseguir. Assim como continuar no celibato, ficar solteiro, como Paulo ficou, né? Quando ele fala assim, né? Como também eu sou. Mas aí ele fala, cada um tem o próprio dom de Deus. Né? E conforme o Vilmar colocou e colocou bem também, é que se essa fragilidade do casamento, vamos ver se dá, se não der, ele vem
destruir o conceito de família, e não só isso, né? Um projeto de Deus que é importante e vem fragilizar, e não é isso, né? Então, aqui no versículo 8, né? Quando ele fala assim, e os solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom que permanecesse no estado que está, assim como eu vivo. Ele fala, não, fique do mesmo jeito que eu, já que você não tem um cônjuge, então fica igual a eu. Agora, e se você não conseguir, ele fala, se você não se dominar, então você casa. É melhor você casar, né, do que você não conseguir ficar no celibato. Então ele fala aqui no versículo 8, você já está viúvo, você está solteiro, tá, você não consegue ficar no celibato? Você não consegue ficar sem mulher? Não está conseguindo? Então se casa. Então ele está falando, procure o jeito de você ficar correto, você ficar certo, porque se você não ficar certo no celibato e não ficar certo no casamento, vai misturar as coisas, não vai ser adequado. Então, ele fala isso, e aí no versículo 10, ele meio que finaliza aqui essa questão dos casados, ele fala assim, então, aos casados eu ordeno, mas não sou eu, é o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aí, por isso que a gente fez leituras essas aqui. Ele fala, quem que está dizendo que é melhor que a mulher não se separe do marido, o marido não se separe? É a palavra. Agora, se ela vier a separar, então não se case. Por quê? Porque senão ele está falando, se você separa aqui, caso ele separa aqui, até dar certo, talvez não seja mais adequado. Ou ele fala assim, então se você se separou, tenta se reconciliar. E a mesma coisa o marido, ele fala, não se aparte de sua mulher, o ideal não é esse. Então, Paulo está dando aqui um reforço na palavra, onde que, se você casou, permaneça casado. A não ser que tenha um problema, né, grave aqui, que a gente também mostrou, né? Mas é bom que permaneça. E lá na igreja de Corinto, né, esses conceitos estavam muito deturpados, né? Tinha grupos extremistas e tinha aqueles grupos que tudo valia, tudo podia, né? A gente já viu no capítulo anterior, né? Então ele vem dar algumas dicas importantes para o casamento, né? Eu queria abrir aqui também para alguém que quiser falar alguma coisa, porque é importante, é um assunto bastante importante. Se alguém quiser falar alguma coisa, pastora Débora também, pastor Vani, pastor Vanderlei, podem comentar também. Nós estamos diante de um tema muito importante, que é família. Pode falar, pastor. É importante que tenha uma palavra que, às vezes, a gente passa despercebido. O casamento é super importante, é necessário, é de Deus, mas a Bíblia fala, para não se separar. Observe agora, aquele que Deus ajuntou, não separa. O meu conceito, assim, quando Deus ajunta realmente, a pessoa passa por prova, por luta, por dificuldade e vence, porque foi Deus, né? Foi Deus que realmente preparou a mulher e o homem. E muitas vezes que há separação, porque Deus não uniu. A pessoa foi pelo dinheiro, foi pelo corpo, pela beleza e outras coisas. Então, só para aquilo que eu sempre acreditei, né? Porque existem casais que são muito usados por Deus e tiveram um casamento que não foi bom. E depois eu creio que Deus preparou a pessoa certa e hoje são pessoas muito usadas pelo Senhor. Então, é por isso que é importante, né? Você ter certeza, ter convicção que aquela moça,
né, está sendo preparada por Deus, não preparado pelos pais, né? E muitos casamentos são preparados até pelos pais. Olha, o moço é culto, o moço tem dinheiro, a família é rica, e joga um caminhão de terra para dar certo. Só que depois o caminhão de terra atola todo mundo, né? Não dá para sair mais. Então, é isso que eu queria dizer para a igreja, para quem está nos ouvindo, o meu pensamento, né? Aquele que Deus ajuntou, né? Então, uma mensagem é nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, falar, vamos ver se é de Deus, se é Deus que está juntando, ou é a sua vontade, ou é a carne, ou outra coisa. Amém? Deus que abençoe. O meu celular deu um problema aqui, agora voltou. Uhum. Amém, amém. É verdade, é verdade. E a gente entendendo a importância do casamento, né? E a importância de que seja algo que vem de Deus, né? Então que Deus uniu, o homem não separe, né? Mas é muito importante isso, pastor, que o senhor falou. Pastora Débora ou pastor Vani quer falar alguma coisa sobre essa questão? Marcelino, Oi. esse tema que está entrando aí é um tema bem assim para discutir muitas coisas que confunde um pouco a cabeça da gente, porque Paulo ele fala que quando as pessoas se divorciam, se separam, aí não pode casar novamente. E hoje em dia, desde que eu me conheço, nas igrejas, tanto na católica, que eu frequentava, como agora na evangélica, as pessoas estão se casando, se divorciadas, eles se divorciam, né? Uma, duas vezes, três vezes, e tornam a casar. Então, se for pela palavra de Deus, aí pelo que Paulo fala, pelo que eu entendo, os divorciados não se casariam, né? Só os viúvos, né? Ou se o marido, como eu tenho casos de pessoas que eu conheço, que a mulher sofreu porque o marido adulterava, né? Adulterava mesmo, e ela sofria e ele judiava e ela tentou levar esse casamento, ela não conseguiu, acabou tendo que divorciar, e aí ela se casou, porque ela tinha esse problema, porque o marido era adúltero, então judiava muito. Então ela se casou, então, perdendo o que o Paulo fala, ela está certa, porque ela, pelo que eu entendo, ela sofreu adultério, entendeu? Como muitas pessoas que eu conheço sobre isso, entende? Mas agora, do contrário, vou me divorciar, vou me separar. Aí eu vou e caso outra vez, aí eu vou caso outra vez. Se a gente for pela palavra, não se casa mais. Não é verdade? Pelo que eu entendo, né? Sim. No meu caso, eu sou viúva, eu poderia arrumar um viúvo. Mas eu acho que nem Paulo fala, muitas vezes a gente está só, mas não está só porque está com Deus. Então, quando a gente tem um relacionamento que não dá certo, a gente coloca diante de Deus, Deus tira. No meu caso foi assim, Deus Isso. tirou, totalmente. Foi o que o pastor Vanderlei falou. Ele limpou. Deus tirou, assim, pessoa assim, da minha vida, uma pessoa abençoada, que era o pai do Roberto, uma pessoa boa, um homem íntegro, mas Deus tirou. Deus tirou. Falei, não quero mais, e acabou. Agora hoje eu estou assim. Então, eu acho válido as pessoas casarem, as pessoas serem felizes, entende? Mas se for mesmo pela palavra, é complicado para a gente entender, entendeu? O que Paulo fala aí, né? Então, aí você falou aquela coisa. O que a gente precisa tirar, assim, irmã Helena, assim, do principal conceito do casamento é que o casamento ele é feito para não separar. É isso que Paulo vem reforçar e ele mostra, né? Jesus fala isso, que quando Deus une um casal é para não separar. Então a gente tem que pensar nisso na hora de casar, para que a instituição da família não seja enfraquecida, né? O meu casamento tinha tudo para me separar em vida, meu casamento. Só que aconteceu o seguinte, eu tinha os meus filhos, então eu tinha que levar aquele casamento até o fim. Foi o que aconteceu comigo. Foi a morte que separou. Eu não me separei dele, a hora que a gente sofreu muito,
muito sofrimento. Ele não era evangélico, então tinha uma vida, sabe? Mas aí eu pus na minha cabeça que eu tinha que... Meu casamento foi Deus que uniu, e Deus ia ver. E foi o que aconteceu. Deus levou ele morreu, entendeu? Então, eu fui até o fim do meu casamento. Irmão Marcelino, Mas eu Oi? fui. Tá bom? posso dar uma palavra também? Pode, Eu sou uma pessoa pode sim, daí. separada, né? Eu fui casada a primeira Aham. vez, eu sou casada a segunda vez. Eu acho que uma das coisas que Deus falou muito comigo e eu repasso para vocês é que, assim, o que o pastor irmão Marcelino falou é exatamente isso, né? Não separar, e os motivos tal, ou separar pelos motivos... Mas tem uma coisa muito importante, que existe uma coisa que é a intimidade de cada casamento. Cada irmão, cada irmã sabe o que se passa dentro da sua casa e as lutas que tem. Então, muitas vezes, o irmão que está fora não vai saber o que aconteceu e ele não precisa saber, porque quem precisa saber é Deus, o porquê de um separou ou outro não separou. Porque você também tem na palavra que você não pode expor a sua mulher, expor o seu marido. Então, você deve, sim, fazer o quê? Entender que casamento é para a vida toda, que o que Deus uniu não separe o homem, mas você que está do lado de fora, você pode ajudar orando pelos casais e orando pelo seu casamento, e entendendo que a conta é com Deus, que Deus sabe o que acontece dentro de cada casamento, cada casa. Você não vai ficar sabendo porque você não precisa ficar sabendo, porque não é da sua conta, né? Sendo uma pessoa mais transparente para falar. E agora, você não pode desistir, não pode desistir. Mas o irmão, por exemplo, se for falar do casamento, vamos falar de uma das minhas irmãs que fica mais da Débora e do Vani, eu só posso orar, porque o que se passa dentro de um casamento, só o cônjuge sabe, e Deus. Né? E aí Deus vai testificar, por isso que você tem que estar em oração o tempo todo. Deus vai testificar o que de fato precisa acontecer, baseado na palavra, porque Deus não muda, a palavra dele não muda, e baseado nas coisas que lá dentro vocês estão vivendo. Então, o que eu vejo é que nós aqui fora precisamos sim de uma palavra, que o casamento é para a vida toda, que nós temos que orar, mas nós temos que também deixar que Deus cuide, desde que o casal esteja pronto para Deus atuar, ou um dos casais esteja nos pés do Senhor para Deus falar o que deve direcionar. Isso é muito importante, porque o irmão que está fora não tem a capacidade de leitura e de julgamento, entendeu? E uma outra coisa que passou aqui, que é um ponto muito importante, é o sexo no casamento. Na Bíblia fala que você precisa, sim, fazer sexo no casamento, salvo por alguns momentos para você se privar em oração. Um dos motivos também que o casamento, às vezes, porque nós, como somos distraídas, primeira coisa, porque essa aqui, mas nós, muitas vezes, negligenciamos essa parte. E essa parte é, sim, importante. Você precisa entender, se você está com um corpo saudável, tem condições, que tem momentos que tem problema de saúde, tem tudo mais, mas esses momentos, você precisa, sim, comparecer com seu marido, você precisa, sim, comparecer com a sua esposa. Mas eu tenho que forçar? O Espírito Santo, que criou essa parte gostosa que precisamos do casamento, você vai orar. Eu falo, Espírito Santo, olha, tá difícil aqui, mas o Senhor me capacita e vai, e aí pede conselho e vai floreando. Então, essa parte de casamento é uma parte muito importante dessa palavra, e a gente tem que ter entendimento de que cada casal vive um mundo interno de casa e o externo que se mostra. Então, cada casal, e se tem um ali em oração, Deus vai honrar e vai dar o direcionamento. E o irmão que está de fora, o que pode fazer é orar. E nunca tentar falar, olha, mas separou, porque eu já sofri muito isso, né? E todos já sofreram muito isso. E saber que não, a Bíblia é uma só, não se deve separar. Salvo, tal. Mas o que está de fora não deve julgar, porque tem muitas coisas dentro que não vai saber. E você não deve expor o marido, não deve expor a mulher. E também é um mandamento de Deus, né? Amém. Amém. Muito importante, Daisy. Muito obrigado. Amém. Pastor, pode orar? Amém. Vamos já orar, né? Só é que não dá tempo mais de falar, porque às vezes eu lembro que há vários pastores que falavam, não,
enquanto o filho era pequeno, ele pregava assim, olha, não importa o que acontecer, não pode separar, ou não pode casar outra vez, tal. E o filho foi crescendo, cresceu, aí depois casou, separou, aí essa pessoa que separou, casou com outra mulher, que eu creio que Deus preparou, e hoje é uma unção sobrenatural na vida dele, e quando ele prega, é uma unção que derrama sobre a vida das pessoas. E o pai dele falou, realmente, estou observando aquele versículo. Aquele Deus une, ninguém separa. Né? Então é isso aí. E como disse a Daís, às vezes esse pastor estava julgando outras pessoas. Aí caiu a realidade na vida dele. Aí falta observar esse versículo, é que Deus não tinha unido o meu filho com aquela mulher. Agora sim, agora Deus preparou a pessoa certa. Deus abençoe. Pai amado, muito obrigado, Deus amado, por esse dia, por essa palavra de esclarecimento. Eu peço, Pai amado, que haja um poder sobrenatural sobre todos que estão ouvindo. Também, Pai amado, abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra assim como ela é, não como eu quero entender. E abençoe também, Pai amado, o culto de hoje, que haja um derramar do Teu Espírito Santo sobre todos que estarão presentes. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Fica na bênção. Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Hoje é 18 horas, hein?